Boa noite. Vamos agora mais uma vez que nós analisar aqui o estudo sobre a multiforme revelação do Espírito Santo. Vamos lá para o primeiro slide. Segundo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que tiver para ser esclarecido, cada um de nós vamos ser esclarecidos, né? Mesmo nessas profecias para esses últimos dias, conforme está escrito, Deus não faz nada sem que antes Ele revele aos seus servos, né? Então os profetas saberão de todas as coisas, nós através dessas leituras dos profetas nós vamos também saber. João capítulo 15, versículo 26, está escrito dizendo que não é essencial que nós sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Aí a fonte, na verdade está no Espírito Profecia, mas em João 15, 26, fala do Espírito Santo como sendo o Espírito de verdade que procede do Pai. Então Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade, que procede do Pai, mas não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade e que ele não falará de si mesmo, né? Porque na verdade o próprio Cristo, ele se fez homem, né? Ele como Filho de Deus se fez também Filho do homem para fazer um trabalho em favor dos que hão de herdar a salvação. A irmã White chega a dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo despojado da personalidade independente dela, né? É apresentado o Espírito Santo como sendo o sopro, como sendo o vento, como sendo o azeite, como sendo o próprio Pai, lá em Mateus 1, versículo 18 e verso 20, como sendo o próprio Cristo em Mateus 20, 28, como sendo o fogo, como sendo a água, de forma que nós não podemos definir exatamente. Nós temos que seguir o que está o texto dizendo. Se João diz, ou melhor, ele registra que o próprio Jesus Cristo diz lá em João 20, 22, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. É do jeito que está lá. Nós não vamos definir também só ali João 20, 22, né? Então, nós não sabemos exatamente definir o que seja o Espírito Santo. Porque no texto ele apresenta como sendo o sopro, o vento, a água, o fogo, o azeite, o óleo, né? Então nesse caso a gente tem que esperar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o que realmente nós vamos acreditar. Então vamos analisar mais acerca desse tema. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Olha só, irmãos. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Nós sabemos que Ellen White ela fala que o Espírito Santo é o próprio Cristo despojado da personalidade da humanidade independente dela. Só que a natureza é um mistério. A natureza é um mistério. Embora Ellen White diga que o Espírito Santo é o próprio Cristo
despojado da personalidade da humanidade independente dela, nesse caso é Deus. E está escrito dizendo que ninguém se atreva a prescrutar Deus. Então Deus é Espírito. Então a natureza de Deus ninguém tente agora entrar nela. Agora, que Deus se fez homem, isso nós já sabemos, é revelado para nós e para nossos filhos. E se Deus é Espírito, então esse Deus que é Espírito se fez homem, a natureza do homem, nós temos a revelação de Jesus Cristo homem. Ele veio na natureza a qual o homem se encontrava para poder buscar o homem e salvá-lo. Agora, a natureza de Deus ninguém sabe, por isso que está escrito lá, ó. Não é essencial que sejamos capazes de definir, porque ninguém pode definir. Não significa dizer que nós não sabemos qual é a natureza de Jesus. Nós não podemos definir exatamente a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ela diz que é Cristo despojado. Agora, querer entrar nos mistérios de Deus, aí não. Não tem nada de difícil de compreender isso. O que nós sabemos é que Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador. Então vamos para frente. A natureza do Espírito Santo é um mistério. A natureza. Porque a natureza de Jesus Cristo, ele tem as duas, a divina e a humana. Tá? Mas nós precisamos ir só até onde é nos revelado, para nós, para os nossos filhos. É porque o Senhor não revelou esse mistério, né? Isso aí é um mistério não revelado. Agora, até onde está escrito é para nós, para os nossos filhos, já está revelado. Por exemplo, no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. O verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra é Espírito. Jesus mesmo diz, a palavra que eu vos digo é Espírito e vida. É apresentado como a palavra. Nesse contexto. E quem é a palavra? Não é Cristo? Agora ninguém sabe definir Cristo como Deus, ninguém sabe. Agora ele se fez homem. Ele tem as duas naturezas, a divina e a humana. Agora os homens não podem explicar porque o Senhor não revelou. Mas com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano. Agora, existem os trinitarianos e os antitrinitarianos. Dá para nós entender se é trindade ou não. Porque está revelado. E são três pessoas da divindade, nós já sabemos. Agora, a terceira pessoa da divindade não significa dizer que é trindade. Entenderam? Agora aí cabe a cada um levar para a Bíblia, o Espírito de Profecia, e provar a sua fé de acordo com o que está lá. O esposo de Ellen White, ele disse que eles lá não simpatizavam nem os trinitarianos e nem os unitarianos. Os primeiros adventistas aqui, eles não simpatizavam as doutrinas nem dos trinitários, nem dos unitários. Então já deu para entender. Porque tem algumas pessoas que defendem que é só um e pronto. Nós sabemos que é o Pai e o Filho. Mas alguém que colocava outra pessoa distinta também não era simpatizado por eles. A mesma coisa que está acontecendo hoje. Qual a doutrina que nós simpatizamos? O Pai e o Filho, que é a imagem visível do seu Pai. Aquele que era a palavra, que estava com Deus, que era Deus, que veio ao mundo e se fez homem, para morrer no lugar do homem. Essa doutrina era defendida pelos pioneiros adventistas.
Só que hoje a doutrina defendida é a Trindade. Porque a Trindade hoje é tida como sendo três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não era simpatizado pelos adventistas no princípio. Já os unitários, o Pai e o Filho é um só mesmo e pronto. Não é assim. O Pai é um, o Filho é outro. Agora, alguém quer entrar nesse mistério, não dá. Entrar nessa questão dessa natureza do Espírito Santo aí, que ele era Deus, se fez homem, aí não dá. Ellen White diz em vários textos que o Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade, da humanidade. E quem foi o único que tomou a personalidade da humanidade, da divindade, não foi Cristo? Então, se o Espírito Santo é Cristo despojado, então ele vai estar correto mesmo. Agora, Jesus Cristo despojado da personalidade, ele é o quê? Deus. E ele com a personalidade humana, agora é o quê? Humano, homem. Agora, ele tem duas naturezas, a natureza divina e a humana. E está escrito que ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. O homem não tomou o lugar do divino, nem o divino o lugar do homem. Agora, o Cristo despojado é uma personalidade? É uma pessoa? Sim ou não? Sim. E já que o humano não tomou o lugar do divino, o divino permanece uma personalidade, certo? E o humano? Agora aí entra o mistério. É uma pessoa, Jesus Cristo humano? É uma pessoa. Deu quantos aí? Duas. E o Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Esse que tem duas naturezas. Então deu quantos aí? Ellen White fala de terceira pessoa, mas não fala de trindade. É a terceira pessoa da divindade, não é a terceira pessoa da trindade. E o que estão dizendo por aí? Que há três pessoas distintas uma da outra, três pessoas da trindade. Não fala em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem no Escrito Profecia, terceira pessoa da trindade, diz da divindade. Inclusive agora os livros novos está dizendo que é a terceira pessoa da trindade. Então quem não estudar vai ser enganado. O novo livro já está vindo com a terceira pessoa da trindade. Enquanto ela diz que é a terceira pessoa da divindade. Ou seja, o Pai envia agora o seu Filho, tá? Agora com as duas naturezas, porque ele tomou sobre si a natureza humana, sobre a sua natureza divina, e agora uma não tomou o lugar da outra, fundiram-se numa só pessoa, o Cristo Jesus. Agora ele diante lá do santuário ele está intercedendo como homem, vai reter essa humanidade para sempre, mas ele não deixou de ser divino, a divindade ainda lhe pertence. Então o divino e o humano e mais o Pai dá quantos? Mais a trindade? É três pessoas distintas? Duas naturezas fundidas num. E o Pai dá quantos? O Pai e o Filho. O que a Bíblia está cheio de textos escritos dizendo? Pai e o Filho. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Embora diga que a nossa comunhão é com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho. É só observar lá João 14, verso 16. Aí eles fazem um livro desses. Ou melhor, 14, 23. Aí as pessoas só pisam do pastor disse. Aí eles dizem uma história dessa e enchem o mundo. Bom, então vamos analisar alguns pontos. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier,
vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós só vamos entender o que significa esses 3 pontos aí se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. Juízo, justiça e pecado. É porque ele que vai convencer nós do pecado. Nós vamos entender o que é pecado quando o Espírito Santo nos convencer. Nós vamos entender acerca da justiça quando o Espírito Santo nos convencer. Deuteronômio 6,25 diz: será para vós justiça, quando tiver de cuidado de guardar todos estes mandamentos que vos tenho ordenado. E quem nos dá esse convencimento? O Espírito Santo. Ou seja, quem é que está dizendo assim: eis que estou à porta, e bate Apocalipse 3,20, não é Cristo? Então, Ellen White está correto quando diz que é o Espírito Santo despojado da personalidade da humanidade, independente dela. Porque agora ele entra, mas ele, como humano, ele não podia entrar. Certo? João 16, verso 8. É o Espírito Santo que convence o pecado, do pecado. Então, sem o Espírito Santo, ninguém se convence. Se o pecador atende à avificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Então, enquanto as verdades, nós seremos levados a ser convencidos, a ser guiados em toda. Porque ele não falará de si mesmo. Olhem só, irmãos. Agora a questão do divino. O que morreu foi o divino ou foi o humano? E o Espírito Santo? É o humano ou o divino? Pois é onde nós temos que entender. Então, de quem o Espírito Santo ia falar? Do humano. Aquele que veio, fez homem para morrer no lugar do homem e salvar o homem. E nós temos que pregar para o mundo, é esse que veio morrer na cruz do Calvário, por toda a raça humana. E quando o Espírito Santo nos convence disso, nós vamos fazer exatamente o que ele quer que nós façamos. Não falará de si mesmo. E ele vai dizer assim: o Espírito Santo é ele mesmo. Ele não falará de si mesmo, então não há contradição, não falará de si mesmo. Mas ela disse: é ele mesmo, mas ela explica: despojado da personalidade da humanidade e independente dela. Então, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus Cristo está dizendo que tudo que o Pai tem é dele. O Espírito Santo procede de quem? Do Pai. O Espírito Santo é do próprio Pai, mas é do Filho também? É. E vos há de anunciar tudo quanto, inclusive tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. O Espírito Santo que procede do unigênito Filho de Deus, ele procede do Pai, também procede do Filho, porque o Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho. Porém, o Espírito Santo, o Consolador, é a terceira pessoa da divindade, mas não é uma terceira pessoa à parte do Pai e do Filho.
O Espírito Santo que procede do unigênito Filho de Deus une o instrumento humano, o corpo, alma e espírito. A perfeita natureza divino humana em Cristo. O divino, E o humano o espírito, está em ele Cristo. procede do Pronto. momento do Filho de Deus. Isso, exatamente. Então procede do Pai, procede do Filho, o Espírito é o mesmo. Ela diz que é ele mesmo, despojado, porque aí ninguém pode definir agora. Exatamente. Não tem a definição. É Isso. despojado do Pai e do Isso, Filho. isso. Agora ele bate no coração Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, quem disse é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Ele como humano ele não podia entrar, mas agora como o Consolador ele pode. Eis aí a terceira pessoa, sendo que é ele mesmo. Agora não dá para nós entrar mais. Aí a gente está doente. Aí é o mistério. Agora dizer que não é uma trindade, porque trindade é três pessoas distintas. E aí no caso, o Espírito Santo ele procede do Filho de Deus. Do próprio E aí Deus. é onde entra, porque a trindade é distinta. Exatamente. E despojado Aí vai encaixar na natureza de Cristo. é onde encaixa. Ele despoja a humana, Exatamente. continua divino. Isso, e agora ele percebe, ele é o Consolador como sendo a terceira pessoa. Então, une agora o instrumento humano, né? O homem ele é corpo, alma e espírito, mas ninguém pode mostrar cadê os outros dois, né? O homem é só um, mas ali fala da alma e espírito, né? A perfeita natureza divino, humano de Cristo. Então ele tem as duas naturezas. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8, verso 10. Viu? Cristo em seu santuário, página 11. Nós temos de estar firmados na fé, segundo a luz da verdade, que nos foi dada em nossa primeira experiência. Qual é a verdade da Igreja Adventista hoje? Ela deve ser na primeira experiência da igreja. E se houve mudança? Que houve? Nós sabemos disso. Agora, quem estava errado? Os pioneiros ou os que fizeram as mudanças? Porque está dizendo que à luz da verdade nós devemos andar firmados na fé, segundo a luz da verdade que nós recebemos, que nos foi dado em nossa primeira experiência. E aí dá para nós saber se na primeira experiência tinha esse negócio de trindade, ou se era exatamente do jeito que nós estamos falando aqui. Naquele tempo, erro após erro procurava forçar a entrada entre nós. Já naquele tempo, procurava forçar a entrada e não entrou? É a pergunta. Ou será que procurava forçar a entrada e depois que os pioneiros morreram, acabou entrando? Perguntas. Ministros e doutores introduziam novas doutrinas, já nos dias da irmã White, antes que ela morresse. Será que essa trindade foi uma doutrina que entrou? Só uma pergunta. Nós estudávamos, diz a irmã White, as escrituras com muita oração, e o Espírito Santo nos trazia, não é ele que convence? Trazia para ele os pioneiros, os primeiros adventistas, Espírito da verdade, exatamente. Trazia ao Espírito a verdade. Então, os homens naquela época estavam recebendo em seu Espírito a verdade. Mas quando vier, olha só,
o poder de Deus vinha sobre mim. Olha o que acontecia. Após orações, o Espírito via e apresentava a verdade para eles. E aí o Espírito de Deus, diz ela, vinha sobre mim e eu era habilitado a definir claramente o que era verdade ou o que não era verdade. O que era verdade e o que era o erro. Graças a Deus, nós temos uma base só, a lei e o testemunho. Se não falar de acordo com essas verdades, porque não tem verdade deles. Então a verdade vinha sobre ela, porque ela agora passava a ser habilitada pelo Espírito Santo a definir com clareza o que era ou não a verdade, o que era ou não o erro. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós já lemos esse texto, né? Está aí mais uma vez para os irmãos. Uma coceirinha na garganta agora. Um copinho de água aí, só para os irmãos conferir que é o mesmo texto que nós falamos anterior. O que diz Oséias? Obrigado. Capítulo 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem é o Senhor, gente? Para nós amamos só o Senhor. E esse é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que o Senhor é o Espírito. E que Espírito é esse? Não é o Santo? Se o Senhor é Jesus Cristo, para nós há um só Senhor, Jesus Cristo. E se Paulo está dizendo que o Senhor é o Espírito, então o Senhor é o Espírito Santo. Então a linguagem está certa mesmo. Quando diz que o próprio Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo é ele mesmo despojado da personalidade humana. Então está perfeita harmonia entre o Espírito de Profecia e a Bíblia. Quando diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é não só prosseguir, é seguir conhecendo, mas realmente continuar prosseguindo, conhecendo ao Senhor. A sua saída ou a sua vinda é certa como a alva, assim como a luz do dia está amanhecendo, a vinda de Cristo também é certa. E Ele a nós virá. Tem duas formas que o Senhor vem a nós. Ele virá nas nuvens do céu, buscar o seu povo, mas antes Ele realmente vem em Espírito para nos encher para o conhecimento da verdade, para a transmissão dessa verdade ao mundo. Então conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque Ele a nós virá como a chuva. Então a chuva é símbolo do Espírito Santo. Como a chuva serôdia que rega a terra, ele vai encher cada um de seu espírito. E é por isso que nós devemos conhecer mais e mais e prosseguir conhecendo. Porque Ele, o Senhor, virá a nós como a chuva, virá como o Espírito. Assim como a planta cria raízes no solo, devemos nós criar raízes em Cristo. Assim como a planta recebe luz solar, o orvalho e a chuva, devemos nós receber o Espírito Santo, o Senhor, que virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. Se nosso coração permanecer em Cristo, Ele virá para nós, como a chuva. Se nosso coração
permanecer em Cristo, ele virá como o Espírito regar o nosso coração. É difícil de entender, os textos tão claros. Quem é que rega a terra? Não é a chuva? Quem é que rega o nosso coração? O Espírito Santo. Esse que a nós virá, Cristo. E fará descer a chuva a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Quando você está começando a semear, dá uma chuvinha para poder nascer. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro rebelde. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita. Se no início precisa dar alguma chuvinha para germinar e nascer ali a sementezinha, então precisa-se de chuva também para amadurecer e fazer a colheita. Se os apóstolos receberam o Espírito Santo em grande medida, imagine aqueles que vivem nos últimos dias o tamanho da chuva serôdia que irá receber sobre si para a colheita. Assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Sabe qual é a única maneira de nossa natureza humana velha, depravada, ganhar uma natureza de Cristo perfeito? Se nós aceitarmos o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, é Deus que opera em nós. Quem é esse Deus que opera em nós, irmãos? Que nos guia em toda a verdade? Cristo. É o Espírito Santo. É aí que é aperfeiçoado o nosso caráter, porque é Cristo que realiza em nós tanto querer como efetuar. Filipenses 2,13. Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Senhor está, onde o Espírito está, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo liberta as pessoas. Ele guia em toda a verdade. E a verdade liberta. E quem é a verdade? Eu sou a verdade. Quem disse isso? Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz esse trabalho em nós. Vosso trabalho é cooperar com Cristo. Qual é o nosso trabalho? É cooperar com Cristo. Esse é o nosso trabalho. Para que sejais aperfeiçoados nele. Nós só seremos aperfeiçoados se nós colaborar com Cristo. Se nós não aceitar a cooperação, Cristo não pode nos aperfeiçoar. E sem esse aperfeiçoamento não podemos ser levados para o celeiro. Ao estarmos unidos com Ele pela fé, crendo nele e recebendo Ele, nos tornamos participantes dele, ó, parte dele. Como é que nós vamos fazer parte de Cristo? Se unindo com Ele
pela fé, crendo nele, recebendo ele, nós nos tornamos o quê? Parte dele. É por isso que nós vamos nos tornar perfeitos. Vosso caráter. Qual é o nosso caráter? O vosso caráter é a sua glória, em vós revelada. Então, quando é que um caráter perfeito se manifesta? Quando esse caráter perfeito se manifesta, que caráter perfeito é esse se manifestando? O caráter de Cristo. E só através do Espírito Santo esse caráter pode ser formado. O dom de seu Espírito, olha agora, irmãos. O dom de seu Espírito Santo, rico, pleno e abundante, é para a sua igreja semelhante a uma protetora muralha de fogo. Olha para que serve o dom do Espírito Santo, irmãos. Para a sua igreja. Para que é o Espírito Santo da sua igreja. O Espírito Santo da sua igreja é semelhante a uma protetora muralha de fogo. Contra que não prevalecerão os poderes do inferno. Unicamente os poderes do inferno não prevalecem com a presença do Espírito Santo na vida. Porque se temos o Espírito Santo em nossa vida, nós estamos murados, dando uma proteção que o inimigo não pode adentrar. É o Espírito Santo. É Cristo. Na imaculada pureza e perfeição de seu povo, Cristo vê a recompensa de todos os seus sofrimentos de humilhação e de amor, e como um suplemento de sua glória. Olha, sendo ele o grande centro de que irradia toda a glória. Cristo é o centro que irradia toda essa glória. Por isso que a terra vai ser cheia da glória de Cristo. É o caráter de Cristo. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Olha o que foi que Cristo recebeu do Pai? Honra e glória. Quando da magnífica glória que foi dirigida à seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, que é o Pai, que deu honra e glória para o seu filho. Lá quando ele estava ali no batismo, nós sabemos que teve uma voz lá de cima que disse: esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E nós sabemos que aí o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. E que esse seu filho, que antes era só divino, se fez homem. E agora lá, conforme diz o relato lá em João, diz que ele estava ali sendo batizado por João Batista. E ali desceu uma pomba sobre ele. E havia sido dito que haveria um sinal para apresentar que aquele era o Filho de Deus. E mesmo o próprio João Batista que batizou a Jesus Cristo, quando prenderam ele, ele teve dúvida ainda e mandou 2 de seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo. O próprio que batizou, que viu o sinal e ficou agora na dúvida porque estava preso e Jesus não foi visitar. E hoje os irmãos, se não receber uma visita, corre o risco até se desviar da fé. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem tenho me comprazido. Cristo vive dentro dos seus agentes humanos. Quem é que vive dentro dos seres humanos? Não é o Espírito Santo? E aí quem é? Então quem é o Espírito Santo?
É ele mesmo, despojado. Ele não pode habitar dentro dos agentes humanos, é como homem, mas como Deus ele pode. Entenderam? Jesus está buscando impressionar em mim e em você. Ele quer nos dar essa impressão, nós hoje querendo aprender, buscando em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer Ele. O pensamento que, dando Ele o seu Espírito Santo, Ele está dando a nós aquela glória que o Pai deu para Ele. Entenderam que nós não podemos definir? Aí é glória. E quem é a glória de Israel? Não é Jesus Cristo? Aquele sopro que Jesus deu nos nariz de Adão ali, no narina de Adão, quando ele soprou, ele deu para Adão a si mesmo, a vida de sua vida. Quando ele soprou em João 20, 22 sobre os discípulos, disse, recebeu o Espírito Santo, ele estava dando o que para os discípulos? A vida de sua vida. Isso aqui está lá em Salmo, irmãos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porta do céu. Ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória, ele tinha se feito homem, sem deixar de ser Deus, ele se fez homem. A humanidade não tomou lugar da divindade, nem a divindade lugar da humanidade. Porém, ele, quando o homem morreu, ressuscitou, subiu ao céu arrodeado de anjos. E essas perguntas feitas: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí outras vozes de outros anjos lá diziam: e quem é este Rei da Glória? A resposta vinha: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O salmista está falando de quem? De Cristo. O Consolador é chamado Espírito de Verdade. Quem é o Consolador? Não é o Espírito Santo? Não é a terceira pessoa da divindade? O Espírito de Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Então o Espírito Santo tanto ela define a verdade, o que é a verdade, como mantém essa verdade. Quem foi que definiu a verdade nos dias dos pioneiros? O Espírito Santo. Quem deve estar mantendo essa verdade que os pioneiros receberam? O mesmo Espírito. O que acontece? O Consolador é chamado Espírito de Verdade. Ele primeiro faz o quê? Nós sabemos que é Cristo despojado da personalidade humana. Primeiro ele habita o coração. Ele diz assim: eis que estou nas portas aí, bato. Primeiro ele habita, certo? Como Espírito de Verdade. Ele foi que disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tá. Então, primeiro, ele habita o coração como Espírito de Verdade. Depois que ele agora vem, está ali no coração, tá? Habita ali como Espírito de Verdade. Agora sim, ó, ele torna-se assim o Consolador. Quando é que ele se torna o Consolador? Quando ele entra no meu coração. Agora ele vai me guiar em toda a verdade, vai me dirigir em toda a verdade, vai me manter em toda a verdade. Existe Consolador como Cristo? Ora, gente, mas se é três pessoas distintas, um é o Pai, que é Deus, outro o Filho,
que é Deus, é o Filho de Deus. E outro separado do Pai e do Filho, que é o Consolador. E aí está dizendo que não existe outro como Cristo. E Jesus Cristo diz em Isaías lá, o próprio Isaías lá, não há outra rocha que eu conheça, o próprio Cristo diz isso. Não há Deus além de mim, nem antes nem depois, não é, irmão? E aqui está dizendo que não existe Consolador como Cristo. E se colocar ele como uma trindade, a terceira pessoa de coeterno, de igual, coigual, distinto um do outro, então ele não seria um Consolador como Cristo? Seria. Mas como o Espírito Santo é ele mesmo que define a verdade e mantém a verdade, aqui a irmã Aides escreveu certamente pelo Espírito de Deus, diz que não existe Consolador como Cristo. Não existe. Só Cristo é tão terno e tão verdadeiro como Consolador, confortando os corações. As pessoas negar isso é negar o Espírito de Profecia, é negar a própria Bíblia. O tempo já deu, senão nós ia apresentar mais uns detalhes lá mais na frente, em outra oportunidade. É pelo Espírito de verdade, operando pela palavra de Deus. Olha como é que o Espírito de verdade opera no coração agora, irmãos. Quem é o Espírito Santo aí agora? Como é que ele opera? Como é que ele se torna o Consolador? Quando a verdade entra no coração. É pelo Espírito de verdade. As palavras que eu vos digo é Espírito e vida. As palavras é Espírito. E quando agora o Espírito entra, fica dentro. E a presença do Espírito liberta. É operando pela palavra de Deus que Cristo submete a si seu povo escolhido. A quem ele submete? A si. Cristo submete a si seu povo escolhido, operando pela palavra de Deus. É assim. Ao dar-nos o seu Espírito, Deus nos dá a si mesmo. Olha só agora, irmãos. Mas dá um outro Deus? Não, ele dá a si mesmo, através de seu Filho. Quando ele dá o Espírito Santo dele aos irmãos aqui, ele dá para vocês ele mesmo. Então alguém diz assim, Deus não é Espírito. Não é Espírito. Deus é Espírito, sim. E quando ele se dá para uma pessoa, ele se dá a si mesmo. Ele não dá, não é outro, não, é ele mesmo. Por meio de Jesus Cristo, da sua palavra. Porque Cristo, unicamente, é a palavra. O verbo que estava com Deus, e que era Deus, e que se fez homem, e que agora se doa para o homem. E adentra no coração. E unicamente assim pode levar o homem a conhecer a verdade e se libertar. Fazendo-se uma fonte de divinas influências para proporcionar saúde e vida ao mundo. Sob os aguaceiros da chuva serôdia, as invenções do homem, o humano mecanismo serão por vezes postos de lado, os limites da autoridade do homem serão qual cana quebrada. O humano não tem como chegar na salvação. O que o homem pode fazer é colaborar para que o Espírito de Cristo possa fazer o trabalho.
E o Espírito Santo falará com poder convincente por meio do vivo instrumento humano. Agora sim, quando o Espírito Santo entra, quando a palavra de Deus entra, o homem agora tem a capacidade de falar, com poder. Se é que agora o Espírito de verdade adentrou e está dentro e agora está falando por meio do Consolador. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me vereis. Quem é que está dizendo isso? O mundo não me verá, mas vocês vão me ver. Porque eu vivo. E vocês vão viver. Porque quem me recebe, vão viver. Naquele dia vocês conhecereis que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Quem foi que disse? E como é que ele pode estar em nós? Como Deus, como o Espírito de verdade. E quando ele está em nós, o Pai está nele. Agora o Pai está nele e ele em nós. Quem é que está em nós agora através de Jesus Cristo? O Pai e o Filho. A presença do Pai e do Filho está conosco. Foi o seu Espírito que inspirou os profetas. O Espírito de Cristo inspirou os profetas. Ele lhes foi revelado como o anjo de Jeová. Esse é Jesus Cristo. O capitão do exército Senhor é Jesus Cristo. O arcanjo Miguel é Jesus Cristo. E os profetas foram inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Foi Cristo que falou ao seu povo por intermédio dos profetas. Então está claro agora. Olha qual foi o Espírito que inspirou. Foi Cristo que falou ao seu povo por intermédio dos profetas. Os profetas estavam falando ao povo de Deus, mas de quem era? A palavra? Então quem é o inspirador aí dos profetas? Cristo. E não é o Espírito Santo? É a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas. Olha de quem é a voz. Desde os tempos de Adão até as cenas finais deste mundo. Olha aí. O Salvador é tão claramente revelado no Antigo Testamento como no Novo. É muito claro. Vamos terminar com este? Se vocês me conhecessem a mim, também vocês conheceriam a meu Pai. Se ele disse isso por discípulos, se vocês me conhecessem, até ali eles não conheciam. Porque eles perguntaram, mostra-nos o Pai. A prova de que eles não conheciam. Então, olha, se vocês me conhecessem a mim, vocês também conheciam meu Pai. Vocês não conhecem, mas desde agora vocês passam a conhecer e desde agora vocês estão vendo. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele acabou de falar, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Se vocês estivessem me observando direitinho, que vocês estavam olhando para o Pai. E essa aí foi o que ele disse. Mas no posterior, vocês sabem qual foi a resposta, né? Vou colocar na tela só para vocês lerem. Nós vamos em seguida, vamos orar. Verso 9. Será que não coloquei o 9 aí? Aí ele diz assim, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco. Tu diz, mostra-nos o Pai, filho. Quem vê a mim, filho, meu Pai. Então, Jesus Cristo, ele está dizendo para cada um de nós que ele está prestes a vir. Eis que vem sem demora.
João disse, vem Senhor Jesus. E nós também devemos estar orando para que Ele venha. Mas que nós estejamos preparados antes. Porque quem não estiver preparado vai ficar. E que o Espírito de Deus seja o guia de nossas vidas. O mantenedor na verdade. Para a honra e glória de Deus. Amém.